Pessoal, boa noite a todos. Vocês estão ouvindo bem aí? Boa noite a todos, tá? Hoje eu tô aqui, resolvi fazer essa live 9 horas da noite, porque eu ando tendo algumas conversas com alguns amigos e alguns deles eu ainda vejo muita dúvida em relação ao tipo de comparação que fazem com o governo Bolsonaro e com o governo do Lula, né? Hoje a gente ainda consegue ver pessoas, às vezes pessoas até queridas nossas, mas que ainda defendem o governo do Lula, dizem que foi um governo honesto e que ele nunca cometeu crime e por que ele é ladrão. Então existe muita dúvida ainda nas pessoas. As pessoas não têm informações suficientes, às vezes até mesmo para rebater coisas tão lógicas, coisas tão comprovadas, com matérias de jornais ou com os próprios processos na justiça. Então, eu peguei aqui um livro do Ivo Patarra. Ivo Patarra é um jornalista e escritor brasileiro que escreveu um livro chamado O Chefe. Esse livro, ele fala sobre os 403 dias do Mensalão. Ele fala exatamente sobre o escândalo do Mensalão, né, que foi o maior esquema de corrupção de todos os tempos, foi o Mensalão no governo Lula. Eu peguei aqui no Wikipédia mesmo, para facilitar, o perfil do Ivo Patarra aqui, né, o que o Wikipédia fala sobre ele. E diz o seguinte: Ivo trabalhou como jornalista na Folha de São Paulo, na Folha da Tarde, no Diário Popular e no Jornal da Tarde. Além de ter participado da gestão de Luiza Erundina. Para quem não sabe, a Luiza Erundina, ela já formou uma chapa agora com Guilherme Boulos, para a Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, tá? O Ivo Patarra, ele trabalhou com ela, com a Luiza Erundina, na Prefeitura de São Paulo. Ele era assessor de comunicação, se eu não me engano. Ele era um assessor de comunicação e ele trabalhou com ela. Ele era um petista, ele era petista mesmo. Hoje ele é um ex-petista, o que é fácil de ver depois de tanto escândalo, mas também ainda existem muitos petistas que realmente acreditam na inocência do Lula, né, acreditam que o Lula nunca roubou, que foi injustiçado. Então, falar do Ivo Patarra é falar de uma pessoa que diretamente trabalhou dentro do PT e era um petista. Mesmo ali atuante, trabalhou junto com a Luiza Erundina. Então ele trabalhou de 1989 a 1992 como assessor de comunicação social da Prefeitura paulistana. O Ivo Patarra, ele escreveu esse livro e eu quero falar desse livro aqui para esclarecer para vocês, não só o livro, mas esclarecer para vocês alguns pontos que são importantes que vocês saibam sobre a era Lula, sobre o Mensalão, sobre os 403 dias de escândalo do Mensalão, sobre tudo que aconteceu. Inclusive, a gente vai entrar no assunto do assassinato do Celso Daniel, que também é abordado no livro. E não é um livro de histórias ou de opiniões, tá? Não é um livro de história e opiniões, é um livro baseado em fatos jornalísticos da época, né? Baseado em documentações
né, baseado em investigações, inclusive da Lava Jato. Então é um livro muito importante para você que é de direita, para você que é conservador, que às vezes acha até que entende um pouco de política, mas que na hora de um debate, na hora que vai conversar com alguém que realmente acredita nisso, que está tapado, que essa visão dessa pessoa está tapada em relação ao ex-presidiário Lula, essa pessoa não tem informações necessárias para esse assunto. Então aqui, eu estou dizendo aqui, eu vou falar mais ou menos o perfil do Ivo Patarra, que é o escritor, né, que em março de 2010, eu estou lendo o Wikipédia, vou repetir aqui, Ivo publicou o livro O Chefe, pela Livraria da Folha e com edição independente. O livro conta de forma minuciosa a corrupção durante o governo Lula, especialmente dos 13 meses, que eu já citei, os 403 dias, do escândalo do Mensalão. É importante que você leia esse livro para que você entenda que é uma forma de você conhecer mais a fundo o que a gente vive hoje e o que a gente viveu naquela época. E o que acontecia, coisas que nos são ocultas, nos eram ocultas, né? Hoje nós temos mais acesso a essas informações. Então, ler um livro, gente, não vai doer. Ler 10 páginas por dia te faz ler um livro de 300 páginas por mês. O livro do Ivo Patarra aqui deve ter umas 450 páginas. Então, em um mês e meio aí você lê um livro inteiro desse, você fica cheio de informações que são valiosas. Valiosas não só para o seu conhecimento, mas para a certeza do que você defende. Então, aí eu vou falar aqui um pouco do Ivo, para você entender quem é o Ivo, e a gente vai falar sobre os tópicos que esse livro, O Chefe, ele aborda. Beleza? Então vamos lá. O Ivo também publicou os livros Fome no Nordeste Brasileiro, da editora Marco Zero, em 1972. Ele fez o livro Lula, Presidente do Brasil, a estratégia que derrotou o FHC, em 1994. É da editora Alfa Ômega, em 1995. O Governo Luiz Erundina, cronologia de 4 anos de administração do PT na cidade de São Paulo, da Geração Editorial, em 1996. Ele também escreveu o livro Petroladrões, a história do saque à Petrobras, vídeo editorial, em 2016. E a Lava Jato e os Petroladrões, as investigações que marcaram o maior escândalo de todos os tempos no Brasil. A edição é do autor em 2018, esse livro é mais recente, né, falando sobre os petroladrões. O jornalista também dirigiu os departamentos de jornalismo e comunicação das prefeituras de São Paulo em 1992, Guarulhos em 1999, Osasco 2002 e São Bernardo do Campo em 2004. Bom, deixa eu pegar mais uma informaçãozinha aqui do Ivo Patarra, que eu lembro que tem o Chefe, edição gratuita online, tem a edição gratuita online no Google, você coloca Ivo Patarra e ligações externas, aparece a edição gratuita online, tá? Eu vou pegar aqui uma reportagem da livraria da Livraria da Folha, que foi por onde ele lançou o livro. Vamos lá. Patarra, aí já a Livraria da Folha falando sobre ele. Patarra é ex-petista, foi assessor de comunicação social da ex-prefeita Luiza Erundina, já falei sobre isso. Também é ex-petista, mas agora parece que está com o PSOL. Trabalhou nos jornais Folha, Folha da Tarde, Diário Popular e Jornal da Tarde. Isso eu já falei. Então,
Mais uma informação repetida. E em entrevista exclusiva para a Livraria da Folha, o autor diz ter se decepcionado com o partido após os escândalos de corrupção, pois o PT prometeu por 20 anos fazer política com honestidade. O partido acabou protagonizando o maior escândalo de corrupção que se tem notícia no Brasil em todos os tempos, afirmou. O volume sintetiza o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público, Polícia Federal, comissões parlamentares de inquérito, Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, o Tribunal Superior Eleitoral e apurações realizadas pela imprensa nacional. Tá? Então, para o autor, aqui também diz, o fato de as acusações terem iniciado por uma divergência de interesses entre os envolvidos é um evento raro e crucial para a história, devido à sua característica incomum. O livro ele também aborda o caso do Celso Daniel, que eu falei aqui logo no início, prefeito de Santo André, assassinado em 2002, o pedido de prisão de Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda, e o medo do impeachment. Então, aí tem uma entrevista com ele, mas eu não vou alongar muito isso, tá? O livro é esse aqui, tá? Do Ivo Patarra. A capa do livro é o Lula, o chefe, Ivo Patarra. Eu tenho ele em PDF. Quem tem meu WhatsApp pode me pedir também, não tem problema nenhum, eu mando. O livro fala sobre a história dos 403 dias do escândalo do Mensalão, o maior esquema de corrupção de todos os tempos no Brasil, né? Foram os acontecimentos que abalaram o país e paralisaram o governo do PT sob os comandos de Lula e dos homens do presidente. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu não importa se eu tiver que ler uma página ou 2 páginas aqui fazendo lives. Tá? Eu não estou preocupado em ler 1, 2, 3 ou 10 páginas. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa saber, precisa conhecer. E eu vou estar lendo aqui. Pode ser diariamente, pode ser dia sim, dia não. Pode ser que eu leia, mas fazer um estudo aqui sobre esse livro. Recomendo que você leia, para que a gente possa comentar ele junto aqui, para que você possa também colocar informações pertinentes aí, coisas que você acha que pode ser legal estar falando, que você viu no livro e achou legal, acha pertinente, pode colocar aqui. Então eu vou ler hoje o índice para a gente saber o que a gente vai estar comentando, tá? Que a gente vai estar comentando. Eu não avisei essa live aqui não está avisada, mas quem está vendo depois das 9, quem viu essa live depois, você vai ver do que é o vídeo e do que eu pretendo. Aí a partir das 9 horas a gente começa a ler alguma coisa, preferência diariamente ou não, tá? Mas a gente vai ler 2, 3 páginas. Eu não quero ser cansativo lendo o livro, mas eu acho que são informações que as pessoas precisam hoje. Precisam entender o que foi o governo do PT na era Lula, tá? Essa aqui é só a Lula. Aqui fala até do caso do cartão corporativo, né? Porque se você for no portal da transparência, hoje do governo federal, no tempo do Lula não tem os gastos do cartão corporativo, porque ele disse que era pela segurança nacional, ele não divulgaria os gastos com cartão corporativo. Daí você já vai ter uma ideia do quanto a gente foi roubado, né? Porque nem no portal da transparência você não tem, do período do Lula, você não tem o que foi gasto no cartão corporativo. Você pode ir lá no portal da transparência e verificar, é fato, é verdade, tá? Não tem lá os gastos do cartão corporativo do Lula. Então eu vou ler o índice aqui para vocês, cada índice, cada capítulo,
E a partir de amanhã a gente pode começar devagar a fazer essas leituras, né, diárias do livro do Ivo Patarra, aqui, o chefe, tá bom? Então vamos lá. Índice. Capítulo 1. O governo Lula é o mais corrupto de nossa história. Esse é o capítulo 1. Capítulo 2. Montanhas de dinheiro em pacotes, malas, carro forte e até em cuecas. Capítulo 3. Lula, o chefe. Capítulo 4. A história do acordo criminoso da chapa Lula-José Alencar em 2002. Capítulo 5. O escândalo do dossiê. Flagrante de 1,7 milhão em dinheiro vivo. Capítulo 6. Os 403 dias que marcaram o escândalo do Mensalão. Capítulo 7. Na denúncia do Procurador-Geral da República, Mensalão foi a ação de organização criminosa. Capítulo 8. O assassinato do prefeito Celso Daniel, coordenador da eleição de Lula em 2002. Capítulo 9. Promotores pediram prisão de Antônio Palocci, acusado por envolvimento com a máfia do lixo. Capítulo 10. 8 ministros do governo Lula. 8 casos de corrupção. Você vê, hoje a gente, falando aqui até do capítulo 10, que é 8 ministros do governo Lula, 8 casos de corrupção, a gente faz um comparativo com o governo Bolsonaro, né? Apesar de ter tido alguns problemas com ministérios, nenhum deles foi com corrupção, né? Então, aí a gente já vê uma diferença aí do governo, né? Do tipo de governo. Capítulo 11. O presidente do Senado, aliado de Lula, outro caso de corrupção, né? Se eu não me engano, era o Renan Calheiros, tá? Na época. Capítulo 12. Sob a conveniência de segurança nacional, Lula não revelou gastos com cartão corporativo. Eu falei sobre isso. Isso aqui tem um capítulo inteiro falando sobre isso, tá? E você vai entender o porquê que ele não revelava os gastos com cartão corporativo. Capítulo 13. Em 5 anos, Lula repassou 12,6 bilhões para ONGs. Dinheiro para amigos mal fiscalizado. Perceberam? Perceberam por que essa importância das ONGs, né? Salve a Amazônia. Legal? A gente vai aprender sobre tudo isso. Se você acredita na inocência do Lula, acredita na inocência do PT, que o PT foi o melhor governo de todos os tempos, é importante você acompanhar esse estudo que a gente vai fazer, tá? Esse estudo é para abrir a sua mente. E se você não acredita, mas não tem informações suficientes, eu vou estar aqui disponível para passar essas informações. Capítulo 14. Traquinagem da família Lula da Silva. As andanças de Genival, o Vavá. Capítulo 15. 2 tragédias. Apagão aéreo e corrupção na Infraero. Compadre de Lula ganhou milhões. Capítulo 16. STF abriu processos contra 40 mensaleiros. José Dirceu foi acusado de corrupção ativa e formação de quadrilha. Você vai saber também por quê. Capítulo 17. 2 anos depois, Polícia Federal desmantelou outra organização criminosa nos Correios. Vamos lá. Capítulo 18. TCU recomendou paralisar obras irregulares. Petrobras foi campeã em aumento de custos. Capítulo 19 agora. Você vê, são vários capítulos, você vai ter muita informação, tá? Apesar do desgaste, Lula defendeu
José Sarney e o apoio recebido no caso do Mensalão. Capítulo 20. Lula. Sarney tem história para que não seja tratado como se fosse pessoa comum. Né? Isso foi palavras do Lula. Capítulo 21. Na crise do Mensalão, o PT temeu o impeachment. A oposição não agiu, Lula deu a volta por cima. Você vê como é que era a oposição, né, antigamente. A oposição antigamente ela não agia. Ela simplesmente não agia. Totalmente diferente da oposição de hoje, né? Como eles agem bastante. Então o Lula deu a volta por cima por causa disso. A gente vai começar amanhã, ou depois da manhã, de preferência às 9 horas. Se eu fizer a live, se eu fizer o vídeo aqui, eu vou postar também no canal Alma Conservadora, que é o meu canal no YouTube, tá? Vai ficar lá disponível também. Eu procuro salvar todos os meus vídeos do Facebook e posto lá também. Caso eu não consiga, você continua aqui no Facebook, não tem problema, mas se inscreva no meu canal Alma Conservadora. O canal precisa de inscrições. Eu preciso de 1000 inscrições. Eu tenho 5.000 amigos aqui no Facebook e eu tenho 180 inscrições. Ou seja, eu tenho 5.000 amigos aqui. Eu preciso de 20%. 20% de pessoas. Preciso de 1000. Que vão lá, se inscrevam para que eu possa fazer os vídeos ao vivo também no Facebook, no YouTube, tá? O YouTube ele tem a plataforma lá disponível, mas ele só deixa você fazer vídeo ao vivo se for a partir de 1000 inscritos, tá bom? Então eu preciso da sua ajuda, divulga para os seus amigos, Alma Conservadora, e você vai acompanhar também os outros vídeos que eu faço lá. Eu tenho uma série identificando um esquerdista por uma única palavra, uma série muito bacana que eu criei essa série porque eu conversando, às vezes identificava uma pessoa, através da conversa que a pessoa era uma esquerdista, pelas palavras que normalmente o esquerdista ele costuma usar, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai falar: o governo Lula é o mais corrupto de nossa história. É o primeiro capítulo. Capítulo 1, governo Lula é o mais corrupto de nossa história. Vai ser esse capítulo aí amanhã. Antes de fazer a live, 1 hora antes, eu já vou avisar que eu vou estar fazendo a live. Eu aviso o horário da live e vocês vêm para cá. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal no YouTube, para a gente poder também acompanhar de lá os vídeos do livro-chefe que a gente vai fazer aqui do Ivo Patarra, tá bom? Se eu não conseguir salvar o vídeo aqui no Facebook, eu vou fazer um outro vídeo para o YouTube, para a gente poder também juntos acompanhar o livro. Tá bom? Não tem problema, a gente tem trabalho, mas isso é importante. Eu acho que é importante, eu acho que são pessoas, às vezes, bem intencionadas, mas que defendem um corrupto, defendem uma pessoa que realmente se aproveitou do governo para explorar as pessoas, para abusar da boa vontade. Você vê aí a transposição do Rio São Francisco, né? Como isso foi usado para campanha eleitoral? Se você parar para pensar, né? Poxa, todo de 4 em 4 anos, não, nós vamos terminar a transposição do Rio São Francisco. Né? Isso era usado justamente para manter aquele curral eleitoral, né? Sempre prometendo que ia levar água para o Nordeste. Afinal de contas, olha aí, entrou um governo sério, entrou um governo comprometido, não um governo que fez a obra, porque não fez, ele concluiu uma obra. Eu até vi uma comparação engraçada, né? Falando que o Lula era o pai da obra, mas aquele pai
pai que saiu para comprar o cigarro nunca mais voltou, né? E é isso. Aí, pai é quem conclui a obra, né? Quem faz. É quem cria, né? Então, é isso. Desculpa aí eu não ter avisado antes sobre essa live aqui, mas nas próximas eu vou estar avisando uma hora antes, tá bom? Grande abraço. Deus abençoe a todos.